Olá para você que está ligado no canal da CBDU. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando mais um episódio do nosso JupsCast, que é o podcast da CBDU, a Confederação Brasileira do Desporto Universitário. Você comigo, Vitor Monteiro, na apresentação, e você já sabe, já está acostumado. A cada episódio a gente recebe um novo convidado para conhecer um pouquinho mais de quem realmente faz acontecer o Jubes Goiás 2026, Jogos Universitários brasileiros que estão acontecendo em Goiânia e também com competições em Trindade, na região metropolitana. Hoje, nosso episódio, a gente vai falar um pouquinho mais de wrestling, porque o nosso convidado é o Leandro Henrique, ele que, sergipano, representa a Universidade Federal de Sergipe. Tudo bem, Leandro? Bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Opa, obrigado. Bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo, boa noite também. Foi um ótimo convite, muito obrigado pela oportunidade para falar um pouquinho mais sobre minha carreira no Oeste também e tudo que esses Jogos Universitários estão representando pra gente. O que você está achando desse Jubes Goiás? Já tinha participado de outros Jubes, primeiramente? Já é o meu Terceiro. terceiro Jogos participando, comecei em 2024 em Brasília, participei em Natal também e agora em Goiás também estamos aqui no terceiro Jogos consecutivo. Que você está achando dessa primeira semana de jogos, né, é muita gente a todo momento, tem uma estrutura muito grande. Sim, é uma estrutura muito grande. Assim, para a gente que é estudante, atleta, participante, é uma aura diferenciada, porque a gente percebe que a gente está no local onde todo mundo está com o mesmo objetivo, que é participar da competição, dar o melhor de si e o que eu penso sempre que é, em vez de simplesmente tentar ganhar de todo mundo, é pensar que tem que ganhar de si próprio no dia anterior, como se fosse uma superação dia a dia, como se fosse uma melhoria diária, não superar quem é melhor que a gente, mas superar quem a gente era antes. Então, é um sucesso de estrutura e de oportunidade para todo mundo. Justamente. Você já competiu no Jô dos Goiás? Vai Já competir ainda? tive uma competição ontem, na quarta-feira, e ainda vou ter mais uma na sexta-feira. Quarta-feira foi no greco-romano, Uhum. e Qual ainda que é a categoria de peso? foi na menos 87 quilos, e aí 87. sexta-feira também, menos 87 quilos no estilo livre. Aí no estilo livre. E aí até pra gente começar a abordar um pouquinho sobre a modalidade, no wrestling tem algumas coisas, específicas, né, muitas vezes o wrestling tá ganhando cada vez mais espaço no Brasil, mas até para quem não tá habituado, chama malha, né, a roupa, Sim. tem o tapete, Sim, é o cara de tapete, é o luta. tapete, é no tatame. Mas vê que eu sei um pouquinho, eu gosto de Sim, acompanhar sim. também. O que mais que a gente tem de particularidades no wrestling? Assim, a gente tem aquela indiferente de outros esportes, aí tem um tempo um pouco maior, que são 6 minutos de luta, tem um intervalo durante as lutas também, que a gente tem pra dar uma refrescada, enxugar o suor do corpo também, já que a gente não pode, tipo, estar com nenhum tipo de deslize no corpo, porque como é um esporte com muita pegada, se você tem um corpo que está um pouco mais oleoso, isso gera uma desvantagem para o seu oponente. Então, para deixar uma coisa mais justa, a gente tem um tempo para dar uma hidratada, falar com o técnico, respirar um pouco, enxugar o suor. E aí tem outras particularidades também, no sistema de pontuação também. Que aí tem a questão da superioridade técnica também, né. Superioridade técnica, tem, estratégia de como você vai fazer uma pegada diferenciada, fazer contragolpes de forma mais estratégica para que não dê muitas vantagens ou desvantagens. É tentar fazer o jogo para ser o jogo, né. Uhum. Utilizar das suas vantagens e tentar explorar suas vantagens e as desvantagens do seu oponente. Então, fica naquele jogo de estratégia junto com força, é um jogo de velocidade também, tipo, é tudo englobado, é você ter raciocínio rápido, força, pegada, saber ter a movimentação dentro dos tapetes também, que é muito importante também. Até porque um momento de descuido, desconcentração pode fazer a diferença, você pode ser levado ao solo. Pois é, Vitor, tipo, é uma coisa bem rápida. O que você percebe que pode tentar fazer, às vezes o seu oponente também já percebeu isso e tá contando com o seu erro. Então, é pensar que tem a oportunidade de você jogar para o seu caminho que vai ser mais favorável e tentar explorar esse caminho. Bacana demais. Leandro, agora me conta, você estuda o quê? Eu faço curso de física, sou, licenciatura em física. Então atua também como professor da área de física. Atuo como professor de física. E Já peguei estágio já, então estou mais habituado já no. e o que que veio primeiro, a paixão pela física ou pelo wrestling? Como que se dá esse casamento? Bom, de início eu sempre fui meio que atleta desde criança, então
eu sempre fui buscando alternativas para exercitar o corpo, porque sempre nunca gostei de ficar muito parado, eu sempre gostava de gastar minha energia com uma coisa para me deixar realmente, ficar cansado, finalizar o dia, dormir e no outro dia vai ser um outro dia novo. Então, meu contato com wrestling começou desde que foi no primeiro Júbios, que em 2024, um pouco antes, eu já estava começando a treinar um pouco no wrestling. Eu comecei nas lutas um pouco mais cedo, fiz Muay Thai, depois mais de tempo fui para o judô. Aí apareceu a oportunidade também de treinar o wrestling também para a oportunidade do esporte universitário também, que vi que estava crescendo, vi a oportunidade, então vamos começar a procurar lá também para ver se o que que a gente consegue buscar por lá. Consegui, algumas vezes, tanto que já é a terceira vez que tô como representante estadual aqui no JUBES. E então, é procurar um nicho e tentar explorar ele também mais. Dá para ver que o esporte do wrestling está crescendo muito agora no Brasil. Estamos com vários destaques, assim, a gente está começando a crescer. Fomos muito bem, tanto nos jogos no FISU, no Sim, FISU os America Games. no FISU America Games, e a gente consegue perceber que o Brasil está começando a se desenvolver muito mais. O Brasil por si só já é uma grande referência no judô, no jiu-jitsu também, então o E tipo no wrestling a gente tá conseguindo, já tem sim, atletas como eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, a sim, Laís Nunes, que já sim. é uma das grandes referências que a gente tem na modalidade. É, sim. E também é aquela integralização de que, já que a gente tem vários tipos de esporte, a gente consegue também integralizar tudo isso em quem está precisando de um reforço. No wrestling, por exemplo, tem gente que começa pelo wrestling, aí vai para o judô para tentar ter aquela base mais forte, aquela diferença de técnica, vai um complementando o outro, e tipo, são meio que modalidades primas, Uhum. e que cada uma delas você começa a melhorar um pouco. A gente tem o wrestling que vai conseguir melhorar na pegada do judô, a gente tem o jiu-jitsu que também tem o no-gi, que vai pegar a mesma parte de wrestling, derrubada e dominação. Então, tudo isso vai meio que se interligando, vão melhorando cada vez mais uma coisa com a outra. Além de ficar no wrestling para treinar, também tem o judô, tem o jiu-jitsu, e cada um desses, se puder dar uma diversificada, sempre vai ter um pontinho ou outro que vai melhorar. Isso casa muito também com o MMA, né, que são as artes marciais mistas. O Sim. pessoal sempre tenta trabalhar, se especializa um pouquinho mais, aí vai pro wrestling, Uhum. vai pro judô, então eles conseguem rodar muito bem nisso também. Mas muito legal. Quem que é um espelho, uma inspiração? Que é algo que a gente é acostumado a perguntar muito em esportes coletivos, seja no futebol, no vôlei, no basquete, o pessoal sempre tem um ídolo, um espelho. No wrestling tem também? Rapaz, no wrestling, eu não vou falar com inspiração mesmo, até um professor que eu tive lá em Sergipe, que já teve uma grande história, que é o professor Luciano, que é presidente da Federação de Wrestling de Sergipe. Então, eu vejo o jeito que ele treina, a filosofia que ele leva para o ensino do esporte, não somente no wrestling, mas como um estilo de vida mesmo dele, e a gente tem como um espelho para começar a idealizar e até transplantar os ideais que ele já passou pra gente, não somente como de lutador, mas também como um próprio cidadão e ser humano, que é uma coisa importante. Porque além de o treinamento que a gente também treina para que a gente seja melhor um dia após o outro. Então é isso que a gente pensa, que não é treinar para ser melhor que todos, mas é treinar para ser melhor que si próprio. Superar os próprios limites. Sim. É tentar botar um limite não como uma um ponto final, mas para quando é uma coisa boa, limite é um objetivo a ser alcançado ou superado, então cada vez mais, E a cada dia ser melhor, todo dia mais. hoje ser melhor que ontem, Uhum. amanhã ser melhor que hoje, e pensar assim, né. É tentar a progressão de uma coisa que vai ser boa para você. Então, você pensar que se você tem um objetivo, é você ter fé que aquilo pode dar certo para você. E se você conseguir lutar para todo dia conseguir ser um pouquinho melhor que ontem, um dia seu objetivo vai chegar. Leandro, aí já na reta final, é Sim. muito legal acompanhar também sua história, teus testemunhos e dessa junção, que é o Uhum. que a CBDU sempre planeja, de formar atletas, mas principalmente, servir de trampolim na vida. Você está conseguindo casar muito bem essa parte de estudo com esporte, e é fundamental que a gente tenha cada vez mais Leandros também. Sim. Rapaz, assim, para o estudo e para o esporte é uma coisa bem interessante, porque
como minha área foi não tão comum, mas eu sou da área da física mesmo, é pensar que não tem como escapar da física, é uma coisa um pouco mais difícil de você encontrar um fenômeno que escape um pouco das leis da física. Então, você explorar como que você consegue utilizar a física à sua vantagem, é um ponto de jogada que muita gente pode não pensar. Então, às vezes, um ponto de alavanca, que eu posso colocar um ponto a mais no chão, é entrar um pouco mais com a técnica que vai funcionar se eu colocar em certo local, colocar um ângulo diferente. Então, tipo, cada coisinha disso daí, a gente acaba pensando um pouco em como explorar essas pontes. Então, eh, ou utilizar da física mesmo para melhorar o esporte, para melhorar o dia a dia, e fazer disso superar um pouquinho mais também, em todo esporte que seja. Aproveitando disso também, dessas oportunidades que a gente tem na universidade para melhorar o estudo que a gente tem, e também utilizar disso nos esportes que a gente pratica, né. Pô, legal demais. Leandro, muito obrigado pelo seu tempo, por ter aceito o convite. Obrigado, Papo viu. muito bacana aqui no Valeu, podcast. valeu. Valeu demais. Esse é o Leandro contando um pouquinho mais do wrestling, que representa a Universidade Federal do Sergipe. E para você que gostou do papo, basta se inscrever no canal da CBDU no YouTube, ative o sininho das notificações. E aí, sempre que a gente tiver novos episódios do nosso Jubscast, que é o podcast da CBDU, as lives de transmissão, a gente está tendo transmissões do judô, do basquete, dos esportes. Tem muita coisa boa por vir ainda nessa edição 2026 do Jubes Goiás. E, é claro, seguir a CBDU nas redes sociais, no TikTok, no Instagram. Tem conteúdo muito bacana que nossa equipe tem produzido, mostrando tudo o que acontece durante os Jogos Universitários. Muito obrigado a todos pela companhia, um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.